Bom dia, internacionalistas. Enfim, aula número 4 de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. A aula hoje está intitulada A Estratégia de Contenção Norte-Americana, ou a Estratégia de Contenção Estadunidense. Meus caros internacionalistas, quando nós falamos a respeito de estratégia de contenção norte-americana ou estratégia de contenção estadunidense, a gente já pode no seguinte sentido, entender, compreender isso no seguinte sentido, de duas formas, a partir de duas dimensões. A primeira dimensão, a força do lobby, do complexo industrial militar norte-americano. Então, são duas dimensões que a gente já pode pensar de vir a partir da estratégia de contenção norte-americana. A primeira, então, relativa à força do lobby, do complexo industrial militar norte-americano. Esse é o primeiro aspecto, a primeira dimensão que eu acho importante destacar para vocês. E o segundo aspecto, a segunda dimensão, é relativa à luta pelas elites políticas pela direção do Estado norte-americano. Vou reiterar esse segundo ponto, então, essa segunda dimensão. Então, é a luta pela direção do Estado norte-americano entre as elites políticas norte-americanas. Como que a gente poderia dizer o posicionamento das elites políticas e econômicas norte-americanas? A partir de dois grupos. O grupo de isolacionistas e o grupo de internacionalistas. Pessoal, ficou clara essa ideia, embora eu tenha dito agora há pouco para a Ana que eu não ficaria perguntando para vocês, mas dois aspectos que são importantes. A força do lobby do complexo industrial militar e a disputa entre as elites políticas e econômicas pela direção do Estado, que a gente poderia sintetizar em dois grupos. O grupo de isolacionistas e o grupo de internacionalistas. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Feita essa observação inicial, vou abrir aspas, o que nós podemos compreender como isolacionistas e como internacionalistas. Por isolacionistas, entendem-se políticos, formadores de opinião, ou a grande massa, que voltados exclusivamente para a expansão interna, crescimento industrial, em contraposição principalmente à influência inglesa no continente, praticavam ou aprovavam uma política externa que tinha o firme propósito de não interferir nos assuntos europeus e que, igualmente, não aceitava ingerência estrangeira sobre seus assuntos ou sobre seu território. Então, pessoal, traduzindo em miúdos, qual que é o posicionamento desses isolacionistas, que são políticos, formadores de opinião e grande massa? Se abstêm dos assuntos europeus, se abstêm dos assuntos do resto do mundo. Na verdade, a preocupação desse grupo, dessa elite política, e aí a gente excluiria, então, essa grande massa, mas é interessante que isolacionistas a gente pode englobar todo um grupo dentro da sociedade, que seriam políticos, formadores de opinião, a grande massa, mas já que nós vamos nos respaldar a questão das elites políticas e econômicas, então seriam os políticos e os formadores de opinião, a preocupação apenas com a expansão interna norte-americana. Os Estados Unidos já são grandes, já são suficientemente grandes, e essa seria a única preocupação. Abstenção dos assuntos europeus, abstenção dos assuntos do resto do mundo, só que abram parênteses, a América para os americanos, o litoral caribenho para os norte-americanos. Então, que os europeus também não interfiram, que os europeus não influenciem as questões onde há interesses dos norte-americanos. Esse é um ponto muito importante de se destacar em relação aos isolacionistas. Tudo bem, pessoal? Ficou claro o posicionamento dos isolacionistas? Tranquilo? O que seriam, então, os internacionalistas nessa questão relativa à disputa das elites políticas e econômicas pela direção do Estado? O que dizem os internacionalistas? Então, entende-se um grupo de empresários, de banqueiros, de advogados de Wall Street, além de políticos, e aí a gente poderia dizer assim, que são cosmopolitas por natureza, e é até interessante que os autores dizem, são pessoas que viajaram para a Europa durante a infância, durante a adolescência, têm contatos com a comunidade europeia, tanto de Londres, Paris e Berlim, então aprenderam vários idiomas, então eles têm essa característica internacionalista, cosmopolita, então de diversas culturas nesse processo de formação,
na formação dessas pessoas, desse grupo de pessoas, dessa elite política econômica norte-americana. Então, eles entendem que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa precisava ser reconstruída e que os americanos tinham uma missão em relação a isso. Os americanos tinham uma missão, uma responsabilidade sobre isso, e eles tinham que assumir esse papel, né? Então, essa elite política econômica, que luta pela direção do Estado norte-americano, e que, de fato, nessa dimensão, é esse grupo que vai prevalecer a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o que eles vão optar, pessoal? Por interferência nos assuntos do resto do mundo. É claro que nessa questão relativa à Guerra Fria, essa estratégia de contenção norte-americana, ela significa uma luta contra o comunismo. Ela significa uma luta contra o comunismo. A discussão é, onde há comunismo nós vamos lutar? Ou somente em regiões geoestratégicas, geoeconômicas, que há interesses diretos norte-americanos? Essa é a grande discussão que a gente tem que travar quando nós estamos falando de estratégia de contenção norte-americana. Então, é interessante que eu acabei de dizer para vocês que a estratégia de contenção americana pode se personificar em duas dimensões. A primeira dimensão, a força do lobby, do complexo industrial militar norte-americano, até um termo que foi dito pelo Eisenhower, o general Eisenhower, que depois se torna presidente, né, que vai suceder o presidente Truman. Então, essa é a primeira dimensão. E a segunda dimensão é essa questão da disputa das elites políticas e econômicas pela direção do Estado norte-americano, que nós poderíamos dividir em dois grupos. O primeiro grupo de isolacionistas e o segundo grupo, né, de internacionalistas. O que é interessante é que vai vencer o grupo de internacionalistas, né? Mas por algum tempo, antes da ocorrência da Segunda Guerra Mundial, a gente deve lembrar, e muitos dos alunos que são calouros, mas que vão cursar a cadeira de História das Relações Internacionais B, nós vamos tratar a respeito dos eventos do século XX, principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, em um período, evidentemente, entre guerras, mas é interessante que já comentei com vocês em alguns encontros anteriores, que os Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, como era chamada pelos contemporâneos, já poderia ter exercido uma certa hegemonia em relação ao resto do mundo, ao final da Primeira Guerra Mundial. Mas quando o presidente Woodrow Wilson é derrotado, vai se privilegiar na elite política econômica, dentro do seio do Estado norte-americano, a opção pelo isolacionismo. A opção pelo isolacionismo e de não interferir, se abster dos assuntos europeus. Mas o que é interessante, o que é importante frisar, que os americanos, ao final da Primeira Guerra Mundial, já poderiam ter assumido uma postura de intervenção, uma postura de hegemonia econômica, de hegemonia política, já ao final da Primeira Guerra Mundial. Mas venceu dentro da disputa das elites políticas e econômicas dentro dos Estados Unidos a opção, o grupo, né, isolacionista. Tudo bem, pessoal? Feitas essas observações iniciais, eu proponho a gente observar o Moodle, e depois a gente retoma, né, a nossa aula a respeito da estratégia de contenção norte-americana. Nós vamos dar uma olhada no Moodle para ver como que está a nossa aula, já que hoje é a quarta aula apenas. Hoje nós estamos apenas na quarta aula, em virtude de JAI, em virtude de feriados, né, que praticamente se acumularam nas segundas-feiras. Desculpa, pessoal. Vamos dar uma olhada no Moodle. Já vai abrir aqui, para vocês darem uma visualizada, para a gente conversar a respeito das aulas. Já abriu, vamos lá então. Pessoal, então tem aqui a aula número 1, né, que foi a apresentação lá no 18 de outubro. Aula número 2, 25 de outubro, que foram os escombros da Segunda Guerra Mundial, que eu trouxe uma série de dados a respeito da Segunda Guerra Mundial, em termos de perdas humanas, perdas materiais, países mais afetados, né? E já a gente pôde perceber que a União Soviética foi o país, né, o mais afetado, ou a mais afetada, e os Estados Unidos conseguiu dobrar o parque industrial a partir da Segunda Guerra Mundial. Então havia uma certa discrepância entre Estados Unidos e União Soviética. Na terceira aula, que foi no dia 8 de novembro, já, então, lá no início de novembro, nós tivemos a respeito das 3 conferências de Teherã, Alta e Potsdam, e falamos também a respeito da divisão, né, das visões interpretativas da Guerra Fria, quanto aos tradicionalistas, os revisionistas
e os pós-revisionistas. Foi uma aula bacana que nós discutimos a respeito dessas questões. Vejam, pessoal, bastante material, bastante vídeos para vocês visualizarem, textos também para vocês lerem, né? Então, bastante coisa para vocês tratarem. Hoje, então, aula número 4, temos esse texto que eu encaminhei também para o e-mail de vocês, aqui o Prezi, que nós vamos discutir a respeito da aula número 4, que daqui a pouco nós vamos estar conversando a respeito disso. Aula número 5, na semana que vem, dia 6 de dezembro, a Guerra da Coreia, enfim, vamos começar a tratar os fenômenos da Guerra Fria, onde há um embate entre Estados Unidos e União Soviética, às vezes direto, às vezes indireto, né? E direto eu coloco até entre aspas, né? Crise de Suez, 13 de dezembro, e a gente encerra, então, no semestre, o ano de 2021, no nosso último encontro de 2021, no dia 13 de dezembro, tratando a respeito da crise de Suez. Retomamos o ano de 2022, então, a partir de 2022, a aula número 7, no dia 10 de janeiro, ultimato de Khrushchev. Retomamos, então, a discussão na Europa, né, a região geoestratégica da Europa, e o confronto entre Khrushchev e Kennedy. É interessante que esse embate entre Khrushchev e Kennedy também vai ocorrer um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, que é a aula número 8, no dia 17 de janeiro, acerca da crise dos mísseis. Então, saímos da Europa, agora vamos tratar da relação às Américas, um momento de extrema polarização, um momento de extrema tensão entre Estados Unidos e União Soviética, no embate da crise dos mísseis, né? No dia 24 de janeiro, um dos momentos mais emblemáticos da Guerra Fria, que é a questão relativa ao Vietnã, a intervenção norte-americana no Vietnã. Estados Unidos saem derrotados, saem humilhados desse confronto bélico. É interessante que até a própria estratégia de contenção norte-americana é colocada em xeque. Ela é pensada, ela é revisada, ela poderia ser reformulada a partir de então. Então, alguns grupos vão começar a se opor, vão se tornar bastante críticos em relação à estratégia de contenção americana, principalmente no seguinte aspecto. Será que todo lugar os Estados Unidos tem que intervir onde há a presença do comunismo? Todas as regiões geoestratégicas? Então, essa é uma discussão bastante interessante, bastante pertinente para a gente realizar no dia de hoje e nos próximos encontros. No dia 31 de janeiro, nós vamos ter a diplomacia triangular de Nixon. Olha que interessante, o presidente Nixon vai se aproximar da China. É a primeira aproximação do governo norte-americano com os chineses, né? Então, um momento muito importante da diplomacia de Nixon, e temos aqui o Henry Kissinger, né, um personagem importante também nessa diplomacia triangular do seu presidente, né? E aí, infelizmente, pessoal, no dia 7 de fevereiro eu participo de uma banca, né, de concurso público, na URGS, né, no dia 7 de fevereiro, então eu estarei presente no dia 7 de fevereiro. Infelizmente, nós teremos, então, 11 encontros celebrados nessa disciplina. Nós vamos falar a respeito, no dia 14 de fevereiro, a respeito de Reagan Gorbachev e o fim da Guerra Fria, né? Então, esses são os nossos encontros nessa presente disciplina. A minha proposta, no dia 14 de fevereiro, vocês entreguem o artigo, que pode ser feito, já foi dito isso para vocês, em dupla, né? E a prova, que já tinha proposto para vocês, eu posso já entregar, não lembro agora de cabeça, mas eu já posso entregá-la no dia 17 de janeiro. O que vocês acham? Pode ser, pessoal? Maravilha, Bruno. Obrigado, Bárbara. Maravilha. Pessoal, ficou claro em relação ao nosso conteúdo programático da presente disciplina? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então é isso, pessoal. São esses os tópicos que nós trataremos nessa presente disciplina. Eu lamento muito, né? A segunda-feira cheia de feriados, a JAI, né? Mas vamos tentar cumprir rigorosamente e religiosamente todos esses tópicos, todos esses aspectos da disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Eu vou encerrar aqui a apresentação do muro, depois eu peço gentilmente que vocês olhem, né? E aí em seguida a gente já vai começar a tratar da aula de hoje, do tópico de hoje. Então, pessoal, só reforçando o que eu disse com observações iniciais, a estratégia de contenção norte-americana pode ser personificada em duas dimensões.
a força do lobby do complexo industrial militar norte-americano, então já vai ter essa presença desse elemento na política externa norte-americana, determinando os rumos da política externa norte-americana, e isso vai ser um processo inexorável, irreversível. Há estudos não. Se vocês observarem, nos últimos 30 anos, a intervenção norte-americana, e pensando tanto em contexto do século XX e século XXI, os Estados Unidos intervieram no mundo mais do que nos 190 anos anteriores. Então, vejo que a participação norte-americana na história mundial, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ela é praticamente modificada, porque antes da ocorrência da Primeira Guerra Mundial, né, e da ocorrência da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente estava muito preocupado com seus assuntos internos. Né? Houve, claro, a expansão para o oeste, a marcha para o oeste, houve embate com a Espanha, houve embate com principalmente o México, houve embate com as populações autóctones dentro do próprio território norte-americano, né? Mas havia uma preocupação muito com o crescimento interno norte-americano, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial, e só que isso é um turning point, né, na política externa norte-americana a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele começa a participar dos assuntos mundiais, vai moldar instituições internacionais sua imagem e semelhança. A gente não pode esquecer que muitas das instituições internacionais que foram criadas ao final da Segunda Guerra Mundial e durante os anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial foram construídos com esse papel norte-americano, papel irresistível norte-americano, né, de construir instituições à sua imagem e semelhança. Né? E isso, os próprios valores norte-americanos, que eles começam a disseminar para o resto do mundo. Então, a gente pode perceber que, ao final da Segunda Guerra Mundial, começa também um processo de americanização do mundo. Né? Então, isso é muito importante a gente chamar a atenção. E um segundo aspecto, que eu tinha dito para vocês, a segunda dimensão, essa disputa das elites político-econômicas dentro do Estado norte-americano, entre o grupo chamado de isolacionista e o grupo de internacionalista. A gente, como eu acabei de dizer para vocês, venceu a ala dos internacionalistas e não dos isolacionistas. Perfeito, pessoal? Um texto que eu escrevi, que eu redigi aqui, para vocês terem mais ou menos um resumo do que foi a estratégia de contenção norte-americana. Vamos lá. Então, no dia 22 de fevereiro de 1946, o diplomata americano George Kennan enviou um telegrama de 8.000 palavras de Moscou a Washington. George Kennan, diplomata em Moscou, estava irritado com a política de seu presidente, até então ele estava vivo, o Franklin Delano Roosevelt. Ele considerava a política externa de Franklin Delano Roosevelt como ingênuas, né, nas concessões feitas pelos Estados Unidos em relação à União Soviética de Stalin. Como que a gente poderia dizer o que foi essa política de estratégia de contenção norte-americana? Foi extraordinariamente prática, idealista, profunda na estimativa das motivações soviéticas e, curiosamente, abstrata nas recomendações. Né? Ela foi formulada no auge, né, do poder absoluto norte-americano e proclamava, de certa forma, a debilidade relativa também da América, né, no trato em relação à União Soviética. Essa estratégia de contenção norte-americana que praticamente vai guiar os Estados Unidos durante 4 décadas, né, na construção do mundo, nos dilemas dos próprios Estados Unidos e, por fim, né, ao final dela, no triunfo em relação à União Soviética. Né? Então, isso seria o texto inicial, dando aqui um resumo do que foi a estratégia de contenção norte-americana. Um importante aspecto agora para seguir a discussão da aula de hoje é as preocupações do George Kennan. Quais eram as preocupações desse personagem, que é o personagem histórico da aula de hoje? Né? Já que foi ele que elaborou o longo telegrama, que vai alertar os Estados Unidos sobre os riscos e a postura agressiva, a postura expansionista do Stalin, né, da União Soviética em relação ao leste europeu, em relação a diversas regiões geoestratégicas que poderiam interferir nos assuntos dos Estados Unidos, nos interesses dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista direto e indireto. É o George Kennan, esse diplomata em Moscou, que vai fazer esse alerta através desse longo telegrama, que daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais a respeito dele. Mas é também George Kennan que depois vai escrever um artigo na Foreign Affairs, ele Mr. X, e o artigo chamado X, que ele vai falar também, que ele vai formular e vai melhorar um pouquinho desse alerta, né,
nesse longo telegrama. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente para vocês. É interessante que na aula de hoje vocês vão ver como que foi formulado a estratégia de contenção norte-americana e como que nos anos de 46, 47, até chegar à doutrina Truman, foi sendo pensado a forma de relação, a forma de trato em relação à União Soviética. Tudo bem? Pessoal, está tranquilo até o presente momento? Estão compreendendo o raciocínio, a linha de raciocínio? Vamos lá, então. Eu vou, a partir de agora, falar a respeito de quais eram as preocupações do diplomata George Kennan, né? Uma das perguntas que os americanos faziam, tanto na Conferência de Teherã, em 43, Alta, 45, e Potsdam, em 1945, era uma seguinte questão. Por que os soviéticos eram tão intransigentes? Será que essa intransigência era provisória? Será que essa intransigência era por falta de comunicação? Quais eram as razões, as motivações dos soviéticos de dizerem não para uma série de aspectos que os americanos propunham, que os próprios britânicos propunham? Então, qual que era a razão dessa intransigência? É interessante, como disse para vocês, no nosso último encontro, que houve uma mudança progressiva na relação entre Estados Unidos e União Soviética a partir da gestão Truman. A partir da gestão Truman, houve uma modificação na relação entre Estados Unidos e União Soviética. Porque na gestão Roosevelt, era um tratamento cordial, era um tratamento respeitoso, Roosevelt reconhecia em Stalin um companheiro de armas, um aliado de guerra, né? Vocês devem se lembrar que no nosso último encontro, destaquei para vocês, na visão revisionista, que é de primeiro nível, quando há essa mudança da gestão Roosevelt para Truman, o discurso endurece, né? Há uma postura dos norte-americanos em relação aos soviéticos mais inflexível, né? E uma postura mais agressiva, mais anti-bolchevique, mais anticomunista, por parte dos próprios assessores, dos policymakers do presidente Truman em relação, por exemplo, à gestão do Roosevelt. Né? Então, vocês devem se lembrar no encontro que nós tratamos, né, há 3 semanas atrás, da estratégia a respeito da visão revisionista, na visão revisionista, né, que imputa a responsabilidade aos Estados Unidos na origem, no início da Guerra Fria. Né? Então, é interessante que nessa visão revisionista de primeiro nível, os americanos seriam responsáveis, e principalmente nessa mudança, nessa ruptura da política externa norte-americana, da gestão Roosevelt para a gestão Truman. Né? Mas o que é interessante eu chamar a atenção de vocês, que o George Kennan reconhecia que o Roosevelt tinha uma visão ingênua em relação à União Soviética. E a gente poderia fazer uma divisão de que, qual que era a preocupação do Roosevelt? Que os jovens norte-americanos retornassem aos Estados Unidos. Uma postura mais defensiva, mais cautelosa, mais moderada, né, em relação ao presidente Roosevelt. E que o Roosevelt também queria se abster dos assuntos europeus. Que os próprios britânicos e os países europeus ficassem responsáveis pela própria reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Era esse o entendimento do presidente Roosevelt. Então, que os jovens norte-americanos retornassem para os Estados Unidos se abstessem dos assuntos europeus e que os próprios europeus cuidassem da sua própria reconstrução. Era esse o entendimento, e a gente poderia encerrar com chave de ouro nessa visão em relação ao Roosevelt a questão dos 4 guardas, né? A ideia, então, da formulação do Conselho de Segurança da ONU, da própria Organização das Nações Unidas, mas que tivesse os 4 guardas, e esses 4 guardas ficassem responsáveis pela segurança e estabilidade, pela paz mundial. Era esse o entendimento do presidente Roosevelt. Né? Só que quando entra o Truman, não tem o mesmo entendimento. Não tem o mesmo entendimento. Modifica a relação entre Estados Unidos e União Soviética, não é uma relação mais cordial, não é uma relação mais respeitosa, é uma relação de desconfiança, é uma relação anti-bolchevique, anticomunista, e vai sendo formulada a estratégia de contenção norte-americana, e, evidentemente, não podemos esquecer a própria doutrina Truman. A própria doutrina Truman numa luta contra o comunismo no mundo. Né? E é interessante que figuras dentro do próprio Senado e da Câmara norte-americana, ou seja, no próprio parlamento norte-americano, de uma luta anticomunista e de identificar dentro dos Estados Unidos figuras que poderiam ou seriam, né, simpáticas ao comunismo.
né? Então é até interessante, né, momentos que vão acontecer, momentos muito tensos, momentos muito sombrios da própria história norte-americana, né, de figuras que vão começar a ver comunismo em tudo, né, vão perceber comunismo em tudo. Né? Interessante, pessoal, retornando ao George Kennan, ele concluiu que a política externa soviética brotava das próprias profundezas do sistema soviético. E o Kennan percebia que a política externa soviética era uma amálgama do fervor ideológico comunista e do velho expansionismo czarista. Então, o George Kennan percebia que a política externa soviética brotava do próprio sistema soviético e que, na verdade, era uma junção entre a ideologia soviética e a antiga política externa czarista de expansionismo. Na verdade, então, ele percebia a política externa soviética a partir dessas duas variáveis. A primeira variável da própria ideologia soviética, de ser anticapitalista, antiliberal, né? E a segunda faceta, essa faceta de recuperar, resgatar o próprio expansionismo czarista. Então, o George Kennan percebia, notava que a política externa soviética era a junção desses dois elementos. Né? E, por fim, o George Kennan compreendia que, na verdade, a relação entre Estados Unidos e União Soviética, tanto em Alta e Potsdam, não era por má comunicação, não era por mal entendido. Na verdade, era a própria percepção soviética, era a própria percepção de Stalin em relação aos Estados Unidos, em relação aos britânicos, em relação aos países europeus ocidentais. Ou seja, de terem desconfiança em relação aos países capitalistas. Na verdade, o Stalin via tanto os Estados Unidos, britânicos, países europeus ocidentais também como inimigos. Né? O primeiro inimigo, evidentemente, foi a Alemanha de Hitler, mas ele via tanto o fascismo, o próprio nazismo e os países liberais como inimigos da própria ideologia soviética. Eram inimigos. Né? E, então, isso, o George Kennan, na opinião dele, na concepção dele, e ele, através do longo telegrama, e depois no artigo da Foreign Affairs, esse artigo intitulado X, né, escrito pelo Mr. X, ele reconhecia que essa política externa soviética de ser agressiva, de ser expansionista, brotava das profundezas, né, do próprio sistema soviético. Né? Bom, pessoal, uma breve biografia em relação ao George Kennan. Eu vou apresentar o Prezi para a gente esmiuçar um pouquinho mais a respeito da política, da estratégia de contenção norte-americana. George Frost Kennan, ele nasceu em 16 de fevereiro de 1904, faleceu em 17 de março de 2005. Né? Ele foi um diplomata e historiador estadunidense. Ele era mais conhecido como um político, né, defensor da política de contenção da expansão soviética durante a Guerra Fria. Ele ministrou uma série de palestras, escreveu uma série de histórias acadêmicas sobre a relação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? Ele também fez parte do grupo dos chamados anciãos da política externa, conhecido como os Reis Magos. Né? Ele fazia parte, então, dos chamados Reis Magos, né, na elaboração da estratégia de contenção norte-americana. Né? Depois eu acho interessante que vocês façam uma pesquisa a respeito da biografia dele. Não vou me alongar a respeito da biografia dele, né? Mas é interessante que depois vocês complementem esses aspectos. Então, pessoal, só que fazendo uma diferenciação, como tinha dito, né? Roosevelt, então, tinha o plano dos 4 guardiões, o retorno dos jovens americanos e a abstenção dos assuntos europeus. Os próprios europeus reconstruam os seus próprios países e os britânicos deveriam liderar esse processo. Truman vai lançar a própria doutrina Truman e o plano Marshall. Tá bom, pessoal? Vamos então agora para a apresentação do Prezi a respeito da estratégia de contenção norte-americana. Vamos lá então, pessoal, do longo telegrama, os primeiros esboços da política de contenção. Ficou bem bacana essa apresentação aqui. Espero que vocês compreendam. Vamos lá, então. Então, do longo telegrama, os primeiros esboços da política de contenção. Aqui nós temos, então, a figura simpática desse personagem histórico, que eu acabei de destacar um pouquinho alguns elementos, né, a respeito dele, o George Frost Kennan. Vamos dar aqui, então, uma cópia, né, do longo telegrama, esse de 8.000 palavras.
Vejam lá a data, de 22 de fevereiro de 1946. Interessante, né? A gente vê um documento primário, né? O telegrama, escrito pelo George Kennan, né? Que ele redige aqui, encaminha, né? Então é interessante aqui essa reportagem do Max Waltman na Opera Mundi. Vamos dar uma lida nesse texto. 22 de fevereiro de 2010, né? Então, olha que interessante, na mesma data. Então, George Kennan, encarregado do negócio norte-americano em Moscou, enviou no dia 22 de fevereiro de 46 um telegrama ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, detalhando sua visão sobre a União Soviética. Desculpa, pessoal. No imediato pós-guerra e sobre a política que o país deveria praticar em relação ao Estado socialista. A análise de Kennan, de 8.000 palavras, proporcionou uma das mais influentes indicações quanto à política de contenção do país no decurso da Guerra Fria. Esse documento é também o que melhor ilustrou o anticomunismo norte-americano. Kennan estava entre os diplomatas norte-americanos que ajudaram a estabelecer a primeira embaixada de Washington na União Soviética em 1933. Embora expressasse respeito pelo povo russo, sua avaliação sobre a liderança soviética tornou-se crescentemente negativa e dura. Interessante, né? Os Estados Unidos têm esse perfil, né, de formar diplomatas para se tornarem expertise de determinados países. Então, o George Kennan ficou imerso dentro da União Soviética, na cidade de Moscou, e começou a estudar russo, aprendeu rapidamente o russo, a ler em russo, a escrever em russo, e conhecer a própria cultura, a própria língua e a própria política russa, a história russa, né? Por isso, tornou um especialista sobre Rússia, evidentemente União Soviética. Então, ali, ele, nessa imersão, ele vai escrever, conhecendo bem a política externa russa, a política externa soviética, ele vai fazer esse alerta, né, a partir desse longo telegrama, e ele é, de fato, o mentor, né, da estratégia de contenção norte-americana. Então, ao longo da Segunda Guerra Mundial, Kennan esteve convencido de que o espírito amistoso de cooperação com Joseph Stalin não deveria existir. Então, ele reconhecia como uma política externa ingênua por parte do Franklin Delano Roosevelt. Menos de um ano depois, após a morte de Roosevelt, que ele então, servindo como encarregado de negócios em Moscou, tornou público suas opiniões, valendo-se daquilo que passou a ser historicamente conhecido como longo telegrama. O extenso memorando começa com a asserção de que com a União Soviética não se poderia pressagiar uma coexistência pacífica permanente com o Ocidente. Essa neurótica visão dos negócios mundiais era uma manifestação da instintiva sensação de segurança russa. Como resultado, os russos nutriam profunda suspeita de todas as demais nações, que eu acabei de dizer para vocês, e acreditavam que sua segurança só poderia ser alicerçada numa paciente, porém mortal, luta pela força total da destruição da potência rival. Kennan estava convencido de que a União Soviética tentaria expandir sua esfera de influência e apontou o Irã e a Turquia como as mais prováveis áreas de imediata preocupação. Kennan também acreditava que os soviéticos fariam de tudo para debilitar o poder e a influência das potências ocidentais sobre suas colônias ou povos dependentes. Afortunadamente, embora a União Soviética fosse impenetrável à lógica da razão, era altamente sensível à lógica da força. Interessante, né? Essa questão, né? Então, não se resolveria a luta contra a União Soviética a partir da diplomacia, e sim através da lógica da força. Então, por consequente, se daria quando encontrasse forte resistência em qualquer ponto. É esse ponto que é muito delicado, é esse ponto que é bastante sensível, que a gente daqui a pouco eu vou estar problematizando um pouquinho a respeito disso com vocês. Então, os Estados Unidos e seus aliados, né, concluíram terão de oferecer esta resistência. Reações. O telegrama de Kennan causou comoção em Washington, segundo a Casa Branca, os discursos ameaçadores de Stalin em relação ao Irã e à Turquia, em 1945 e 1946, levaram o presidente a decidir por uma postura mais rígida e confiar na musculatura militar e econômica das nações, em vez da diplomacia no relacionamento com a União Soviética. Vejo que, então, há uma ruptura, há uma modificação em relação à forma de tratamento, à forma de relação entre Estados Unidos e União Soviética a partir da gestão Truman. Então, a cálida recepção análise de Kennan levou os Estados Unidos a levar em conta esses fatores. A opinião de que o expansionismo soviético precisaria ser contido, mediante uma política de forte resistência, propiciou as bases da diplomacia de Guerra Fria de Washington,
no curso de 2 décadas subsequentes. A carreira diplomática de Kina certamente recebeu um empurrão. Ele foi nomeado embaixador norte-americano em Moscou em 1952. Mas após ter deixado o serviço diplomático, Kina atuou como consultor do Instituto de Estudos Avançados até sua morte em 2005, aos 101 anos. Então, é interessante a respeito de George Kina, a respeito desse longo telegrama. Eu não vou lê-lo aqui, né? Mas é interessante que depois vocês pesquisem, né? E leiam um pouco desse documento histórico, né, que fala desse alerta norte-americano. Pessoal, tranquilo? Tudo bem? Podemos prosseguir? Está claro até o presente momento? O conteúdo da nossa matéria de hoje? Está bem explicado? Sim? Vou prosseguir então, pessoal. Vamos então detalhadamente de como que foi se desenvolvendo, foi sendo formulada a doutrina Truman, como foi sendo também evoluindo gradativamente a estratégia de contenção norte-americana. Né? Em 22 de fevereiro, como acabei de dizer para vocês, né, de 46, o diplomata norte-americano George Foster Kina, enviou o telegrama de 8.000 palavras de Moscou a Washington. Kina estava irritado com a política de seu presidente, então até o presidente Roosevelt, né, que considerava ingênuas concessões feitas pelos Estados Unidos a Stalin. Então, Kina atribuía as dificuldades de negociação com os soviéticos não em virtude de intransigência provisória ou de má comunicação ou mal entendido. Então, repetindo e reiterando o que já acabei de dizer para vocês. Na realidade, ele considerava que as fontes da política externa soviética brotavam nas profundezas do próprio sistema soviético. Na essência, a política externa soviética era uma amálgama do fervor ideológico comunista com o velho expansionismo czarista. Como já tinha dito, não preciso aqui repetir, né, explicar de novo. Então, segundo Kina, a ideologia comunista era o serve da visão de Stalin. Stalin considerava as potências capitalistas ocidentais irrecuperavelmente hostis. Então, para o Stalin, essa polarização, essa tensão, ela estaria sempre presente, inevitavelmente. Né? Então, era essa visão de Stalin em relação às potências ocidentais, isso, então, esse elemento de desconfiança, de luta permanente, estaria sempre presente, né, nessa relação. Então, quanto ao elemento do czarismo, dizia Kina, desde tempos, os czares desejaram expandir seu território. Tentaram subjugar a Polônia, fazê-la dependente. Sempre considerava a Bulgária uma esfera de influência na Rússia. E sempre quiseram um porto de águas tépidas no Mediterrâneo por meio do controle dos estreitos do Mar Negro. É interessante, né, pessoal? Vocês que já cursaram História das Relações Internacionais A, já cursaram História das Relações Internacionais B, muitos de vocês devem se lembrar do confronto que aconteceu no século XIX, dessa tentativa dos russos terem acesso às águas quentes no Mar Negro, que foi a famosa Guerra da Crimeia. Né? A famosa Guerra da Crimeia no século XIX foi uma tentativa frustrada dos russos, né, e dos czares de chegarem, né, a acesso às águas quentes. E sempre foi uma característica da política externa russa em relação a essa questão. Né? Então é importante a gente frisar disso que está sempre presente, né, como um dos objetivos da própria política externa russa e soviética. Né? Os Estados Unidos, faltou ali, depois eu corrijo isso daí, depois quando vocês tiverem acesso, já tem acesso, né, eu já encaminhei para vocês. Os Estados Unidos não poderiam mudar esse comportamento soviético. Logo, os Estados Unidos deveriam aferrar-se para uma longa batalha. As metas e as filosofias dos Estados Unidos e da União Soviética eram, então, irreconciliáveis. Então, pessoal, era essa a visão do George Kina, é a visão também depois que vai influenciar grande parte dos expertises, grande parte dos policymakers, dos advisors do próprio Departamento de Estado norte-americano, que não havia possibilidade de paz, não havia possibilidade de conciliação, não havia possibilidade de diálogo. Né? O diálogo poderia até acontecer, né? Mas em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, como, por exemplo, na crise dos mísseis. Mas essa tensão, essa polarização, essa oposição entre Estados Unidos e União Soviética, na opinião do Kina e de muitos expertises, de muitos policymakers e de advisors, era algo irrecuperavelmente inevitável. Tá? Então, interessante, pessoal,
Ele encaminha, em 22 de fevereiro de 1946, o longo telegrama, começa uma discussão dentro do Departamento de Estado norte-americano, e aí uma série de policymakers, de advisors, começam também a fazer essa discussão e serem influenciados por esse longo telegrama, que tem um peso histórico muito importante na formulação da estratégia de contenção norte-americana. Então, chegamos agora à segunda etapa, né, dessa discussão. Então, a primeira exposição sistemática da nova abordagem foi o memorando do Departamento de Estado, apresentando um comitê interministerial em 1º de abril de 46. Interessante, o longo telegrama foi enviado em 22 de fevereiro de 46, já em abril, né, de 46, essa figura chamada H. Freeman Matthews, o funcionário do Ministério, ele vai tentar traduzir as observações essencialmente filosóficas de Quino em uma política externa operacional. Então, vejam, percebam, pessoal, houve uma discussão dentro do Departamento de Estado, entre outros setores também ligados ao Departamento de Estado, secretarias, e dentro desse grupo de pessoas vão tentar formular, sistematizar aquele pensamento do George Quino em relação à estratégia de contenção. Então, esse funcionário Matthews vai ser o primeiro funcionário que vai tentar ali colocar a política externa, então, a estratégia de contenção norte-americana, de uma forma mais operacional. Então, pela primeira vez, um documento americano de política tratou as disputas com a União Soviética como um aspecto endêmico do sistema soviético. Então, Moscou precisava convencer-se, em primeira instância, por meios diplomáticos, era essa a concepção do Matthews, né? E, em última, se necessário, pela força militar, de que o rumo atual de sua política externa só pode resultar em desastre para a União Soviética. Veja que é um documento positivo, né, otimista, de que poderia, primeiro, através do diálogo, e segundo, através do elemento da força militar, convencer os soviéticos, né, de que eles entrariam numa furada, né, se continuassem a ter esse comportamento expansionista, esse comportamento agressivo em relação aos Estados Unidos. Então, depois do longo telegrama, temos, então, esse memorando, que nós chamamos de memorando Matthews. Essas palavras usadas em Matthews queriam dizer que os Estados Unidos deveriam todas as áreas ameaçadas em toda a periferia soviética. Essa que é uma pergunta importante, né? Os Estados Unidos, então, tem que intervir em todo lugar, em qualquer lugar onde há interferência soviética? Será que toda a região geoestratégica deve ser pensada como uma ameaça ao interesse norte-americano? Será que todas as regiões geoestratégicas? Então, essa discussão começa, então, a se avolumar dentro do Departamento de Estado norte-americano. Né? Quais regiões geoestratégicas são importantes? Quais são vitais para o interesse norte-americano? É essa discussão que é muito interessante, que é muito emblemática em relação a como que vai sendo formulada a estratégia de contenção norte-americana, e aí é interessante também chamar a atenção de que cada governo vai perceber, vai conceber que sim, ali é válido, ali não é válido. Né? Isso que é importante, então, a gente também frisar, destacar para vocês. Então, Matthews recuou de sua própria ousadia e pôs 2 condicionantes. Isso que é importante chamar a atenção de vocês. Os Estados Unidos, formulou ele, dominavam o mar e o ar. Então, na visão do Matthews, os soviéticos, os norte-americanos não encontravam rivais na água e no mar. Não, na água e no ar. Né? Então, a força anfíbia americana, a força da marinha norte-americana, a força da aeronáutica norte-americana não encontrava rival, mesmo entre os soviéticos. Na visão, então, do Matthews, ele reconhecia essa superioridade tanto no mar e no ar. Né? Só que ele reconhecia que os soviéticos eram melhores na terra. O exército soviético ser um exército muito numeroso, era difícil de ser confrontado. Né? Então, isso é interessante, essa questão do ponto de vista estratégico e tático. Então, veja lá, a União Soviética era suprema em terra. Então, nesse sentido, o memorando Matthews limitou o uso de força às áreas onde o poder dos soviéticos pode ser enfrentado pelo poder naval, anfíbio e aéreo dos Estados Unidos e seus aliados potenciais. Entendeu, pessoal? Interessante que, então, no memorando Matthews, ele vai dizer o seguinte, à medida que ele vai sofisticando, melhorando o seu memorando. Nós podemos confrontar os soviéticos onde nós temos superioridade, que vai ser no mar, no ar, com a força anfíbia. Onde, então, houver regiões geoestratégicas onde nós podemos manifestar essa superioridade, no mar e no ar,
vamos demonstrá-lo. Né? Em regiões estratégicas onde que há participação, né, do Exército Vermelho, né, da Força Terrestre do Exército Vermelho, nós temos que evitar essas regiões geoestratégicas. É basicamente esse alerta que o Matthews faz em relação a possíveis regiões geoestratégicas onde os Estados Unidos e seus aliados poderiam intervir. Né? Esse, então, é um ponto bastante emblemático, tanto do ponto de vista estratégico, quanto do ponto de vista tático. Ele está tentando tornar, então, a política externa norte-americana operacional. Né? E tentando mostrar onde são áreas sensíveis, áreas onde os Estados Unidos podem levar vantagem, áreas que não levarão vantagens e que não seria interessante intervir. Né? Esses, então, são aspectos aqui que eu acho cruciais para vocês entenderem, depois do longo telegrama de 22 de fevereiro de 1946, do George Kennan, e para esse memorando Matthews, que já é em abril de 46. Bom, o segundo requisito advertia a contração unilateral. Né? Então, a Carta das Nações Unidas oferece os mais incontestáveis meios aos Estados Unidos em sua oposição à expansão física soviética. O curioso é que o memorando indicava as regiões em risco e com possibilidade de intervenção americana. Então, ele vai exemplificar países. Então, ele vai colocar casos onde poderia os Estados Unidos intervir, né? Que poderiam levar vantagem sobre os soviéticos. A Finlândia, os países escandinavos, a Europa Oriental, a Europa Central, o Sudeste Europeu, o Irã, o Iraque, a Turquia, o Afeganistão, Xinjiang e a Manchúria. Né? Então, segundo o memorando Matthews, seriam essas regiões onde que os americanos poderiam levar certa vantagem, onde poderia haver regiões em risco, onde os Estados Unidos poderiam levar vantagem e que poderiam ser regiões vitais para o interesse norte-americano. Esse, então, é um aspecto muito importante chamar a atenção de vocês. E, pessoal, vocês perceberam a sutileza, né? No início da aula, agora há pouco, eu falei que os Estados Unidos vão tentar construir sua imagem e semelhança em relação ao mundo com as suas instituições, nas instituições internacionais, instituições liberais. Então, ele vai utilizar a ONU, muitas vezes a ONU durante o período da Guerra Fria, como uma forma de manifestação do interesse da influência norte-americana. Então, a própria construção da ONU e de outras instituições internacionais é mais ou menos levar para o campo diplomático essa força, essa influência dos Estados Unidos. Então, a gente não pode deixar isso de lado, essa variável de lado, esse aspecto de lado, em relação a essa influência dos Estados Unidos e tentar interferir diretamente e indiretamente, principalmente nas instituições internacionais, que ele teve um papel muito proeminente, um protagonismo muito importante, né, na construção dessas instituições. Dito isso, chegamos agora a um outro momento. Então, tivemos um novo telegrama de 22 de fevereiro de 46. Tivemos o memorando Matthews de abril de 46. E aí chegamos agora a um momento muito importante da aula, que o Clark Gifford, um novo personagem aqui sendo citado, ele vai elaborar um estudo ultra secreto, datado de 24 de setembro de 46. Veja que tudo aconteceu em 46. 22 de fevereiro de 46, abril de 46, agora em setembro de 46, o Clark Gifford elabora esse estudo ultra secreto, aceita o ponto de vista que a linha do Kremlin só poderia ser revertida se o poder soviético fosse contrarrestado. Né? E uma novidade, que evidentemente, como vocês já sabem, nesse aspecto. Mas a originalidade desse estudo ultra secreto é que a missão americana de segurança global abrangeria todos os países democráticos, de qualquer maneira ameaçados ou postos em perigos pela União Soviética. Não ficava claro, meu pessoal, já faço aqui um alerta, o que se entende por democracia. Mas o que vocês podem advir desse estudo ultra secreto do Clark Gifford? Então, ele já diminui aquela discussão do memorando Matthews. Vocês lembram que o memorando Matthews era muito amplo, era uma visão muito ampla, né, de regiões em risco. Até o Matthews ele cita quais seriam essas regiões em risco. E onde que os Estados Unidos poderiam levar vantagem no ar e no ar. Já o Clark Gifford, nesse estudo ultra secreto, ele vai dizer o seguinte: não, os Estados Unidos têm que confrontar os soviéticos quando há países democráticos ameaçados. Fica também muito vago, né, pessoal? Fica muito amplo. Países democráticos. Na visão, então, dos americanos, é aquilo que ele conceberia como países democráticos. Então, onde houver interferência soviética em Estados democráticos, os Estados Unidos têm que intervir. Os Estados Unidos têm que agir. Os Estados Unidos têm que conter essa ameaça comunista. Essa é muito interessante desse estudo ultra secreto
do Clark Clifford. Vejam como que a formulação da estratégia de contenção norte-americana ela foi discutida no ano de 1946. Fevereiro, com o longo telegrama, abril de 46, com o memorando Matthews, e setembro de 46, com esse estudo ultra-secreto do Clark Clifford. Bom, pessoal, saímos do ano de 46 e vamos para o ano de 1947. Então, vejo que o Departamento de Estado norte-americano, as discussões começaram a se tornar bastante presentes, posicionamentos distintos, memorando Matthews, estudo ultra-secreto do Clark Clifford. Eles estão tentando ainda compreender e entender de como que tornaria a política externa mais operacional e quais regiões seriam vistas como em risco e em quais momentos os Estados Unidos deveriam ou não intervir. Né? Então é interessante que, então, em 1947, exatamente em julho, aparece um documento que foi por mais de uma geração da Bíblia da política de contenção e até lhe deu o nome. Todos os fios do pensamento norte-americano de pós-guerra foram fechados num extraordinário artigo, como já tinha chamado a atenção de vocês, publicado na revista Foreign Affairs. Né? O artigo estava assinado por X, seu autor soube-se depois foi o próprio George Kennan, nessa época chefe de planejamento do Departamento de Estado norte-americano. Interessante, ele escreve no telegrama e ele vai se tornar, no ano de 1947, ou seja, um ano depois, né, chefe de planejamento do Departamento de Estado. Então ele volta, retorna para os Estados Unidos, retorna para Washington, e lá ele começa, agora como chefe de planejamento do Departamento de Estado, ele publica um artigo na Foreign Affairs, encaminha um artigo para a Foreign Affairs publica, e esse artigo que de fato vai ser a chamada Bíblia da Contenção norte-americana. Na verdade, pessoal, o que é esse artigo na Foreign Affairs do George Kennan? Até deixa eu não ler para vocês, mas colocar aqui para vocês depois pesquisarem. Só um minutinho. Como ficou chamado esse artigo. Vou colocar aqui no chat, tá, pessoal? Como ficou. Então, ele era o Mr. X, né, que era o próprio George Kennan. Só um minuto. Mr. X. Corrigindo, né, a informação. As origens da conduta soviética. Origem intelectual da doutrina. O que é importante chamar a atenção de vocês, pessoal? Ele sofisticou a análise, ele ampliou a análise que ele fez no longo telegrama. O longo telegrama tinha 8.000 palavras, então nesse artigo da Foreign Affairs ele vai sofisticar a análise dele e que de fato vai se tornar, a partir desse artigo, né, a Bíblia da Estratégia de Contenção norte-americana. Ele vai ser um documento, novamente, um documento histórico, um documento importante para compreender essa estratégia de contenção norte-americana. Né? Então, o artigo era uma adaptação literária, vigorosa e lúcida do longo telegrama. Ele reiterava que a intransigência soviética não era passageira, não era mal entendido, não era por falta de má comunicação. Na verdade, não haveria conciliação entre Estados Unidos e União Soviética, e na concepção do George Kennan, agora nesse artigo, que a única forma de vencer os soviéticos seria, além dos recursos dos norte-americanos, as virtudes da paciência, que seria uma guerra longa, duradoura, né, e que ainda previa uma guerra por tempo de futuro indefinido em uma vasta periferia, né, abrangendo culturas da Ásia, do Oriente Médio e da Europa. Né. Era essa a visão do George Kennan nesse artigo. Né, o Mr. X escreveu para Foreign Affairs, nesse artigo muito importante, bastante emblemático, o que ele entendia de como que seria a forma de vencer os soviéticos nesse contexto, então, da chamada Guerra Fria. Só que é claro, né, pessoal, vão começar a surgir críticas, muitas críticas em relação a essa estratégia de contenção norte-americana de diferentes grupos, tanto internamente dentro dos Estados Unidos, como externamente, né, como o próprio Winston Churchill, né, que já não era primeiro-ministro, depois ele vai voltar a se tornar primeiro-ministro britânico, né, mas interessante que vão aparecer críticas dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos em relação a essa estratégia de contenção norte-americana. Vamos aqui, então, em forma bastante sintética, as 3 críticas que aparecerão, né, que apareceram. Opa, voltamos. Então, 3 críticas de 3 diferentes escolas de pensamento. A primeira a partir dos chamados realistas, né, exemplificadas em Walter Lippmann.
argumentando que a política de contenção conduzia ao esgarçamento psicológico e geopolítico e drenava os recursos americanos. O que queria dizer Walter Lippmann? Se os Estados Unidos interferirem em qualquer região geoestratégica que ele perceber como de interesse norte-americano, vai drenar os recursos norte-americanos. Esse expansionismo norte-americano vai drenar os recursos, e isso vai gerar, então, a derrota dos americanos no contexto da Guerra Fria. Era essa a crítica do Walter Lippmann. E isso, pessoal, em relação a essa primeira crítica do Walter Lippmann, ela vai ser relembrada em relação ao Vietnã. Então é interessante que vocês memorizem essa primeira crítica do Walter Lippmann, que vai influenciar esse movimento, principalmente que vai se fortalecer a partir da intervenção no Vietnã, né? De que drenaria os recursos norte-americanos, que o poder norte-americano seria contestado, que a própria legitimidade e credibilidade dos Estados Unidos seria colocada em xeque. Né? Então, esse é um aspecto muito importante, bastante importante para chamar a atenção de vocês em relação a essa primeira crítica, essa crítica que novamente vai se tornar muito acentuada a partir do final da Guerra do Vietnã. Mas era uma crítica que já estava ganhando corpo, já a partir de 1947. Né? É interessante, né, pessoal? Vocês devem se lembrar do livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, e, de fato, a tese do Paul Kennedy na Ascensão e Queda é essa questão da superextensão das grandes potências. Né? À medida que as potências começam a interferir e aumentar, né, estender né, o seu próprio território, né, influenciar diferentes territórios, vai drenar os seus próprios recursos. O próprio livro do Paul Kennedy ele fala a respeito disso, da Espanha dos Habsburgos, né, ele vai falar da própria Holanda, ele vai falar do próprio Império Britânico, né, e de certa forma a gente pode remeter também a essa discussão em relação aos próprios Estados Unidos. Né? Mas é interessante, voltando à questão da primeira crítica, ela estava personificada, então, a partir de Walter Lippmann, de que essa superextensão, essa continuação de intervenções em qualquer região geoestratégica, que poderia ser vista como uma região vital para o interesse norte-americano, poderia ser questionado, que poderia levar a drenar os recursos norte-americanos, além de perda de credibilidade, perda de legitimidade em relação ao mundo. Ok, pessoal? Tudo muito rápido, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, então, pessoal? Vamos lá, então, prosseguindo, vamos para a segunda crítica. Né? Segunda crítica, tinha como porta-voz, então, que vai retornar como premier britânico, Winston Churchill, né? Ele se opunha ao adiamento, né, das negociações, até depois que se alcançassem as posições de força. Na visão do Churchill, a posição do Ocidente jamais seria novamente tão forte quanto no início do que veio ser a Guerra Fria. Então, para o Churchill, 46, 47, 48 eram anos que os Estados Unidos já tinham uma força incontestável e ele deveria exercer essa força perante a União Soviética. Porque se deixasse o tempo passar, os soviéticos ficariam tão fortes quanto os americanos. Né? Então, o Churchill dizia que o momento de atuação da lógica da força deveria ser a partir de agora. A partir de 47, a partir de 48. Né? Era essa advertência que Churchill fazia em relação a essa atuação dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Né? Essa posição de força não seria modificada a partir ao longo dos anos. Né? Era essa a segunda crítica. Né? E a terceira crítica, muito interessante, pensada pelo Henry Wallace, negava o direito moral dos Estados Unidos de aplicar a política de contenção. Afirmava ele de que a esfera de influência soviética na Europa Central era legítima e que a resistência americana só aumentava a tensão. Ele insistia no retorno que julgava ser a política de Roosevelt acabar com a Guerra Fria por uma decisão unilateral. Interessante que esse posicionamento do Henry Wallace é um posicionamento simpático à postura isolacionista. É uma postura isolacionista. Os Estados Unidos se preocupar apenas com os seus próprios interesses, com suas questões internas, né? Reconstruir, fortalecer internamente, né? E não se preocupar, se abster dos assuntos, principalmente da Europa Central, ou assuntos onde há presença soviética. Então, na verdade, na visão do Henry Wallace, era um retorno, né, à postura do próprio presidente Roosevelt. Né? Era mais ou menos voltar ao posicionamento da política externa do Roosevelt, né, de ter uma cordialidade, de ter um respeito em relação à União Soviética e se abster, né, dos assuntos europeus ou dos assuntos do resto do mundo. Né, e de não continuar essa luta anticomunista
que vai ser a característica dos Estados Unidos ao longo da Guerra Fria. Né? Mas essa era a terceira escola, a terceira crítica em relação à estratégia de contenção. Repito e reitero, a primeira escola do Walter Lippmann vai pesar e vai ter uma força, uma influência muito grande a partir da Guerra do Vietnã, mas essa terceira escola também. Essa terceira escola também vai estar muito presente ao final da Guerra do Vietnã, né? De uma postura mais isolacionista dos Estados Unidos, de não mais interferência nos assuntos do resto do mundo. Essa terceira escola, então, também vai ter um peso considerável, né, a partir do fim da Guerra do Vietnã. Então é importante, pessoal, chamar a atenção de vocês que essas seriam as três críticas, as três escolas que surgem e que vão praticamente contrariar, discutir em relação à estratégia de contenção norte-americana. E a gente pode perceber, né, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Reagan. Ford, Jimmy Carter e Reagan, né, que são os governos que nós vamos ter dos Estados Unidos ao longo da Guerra Fria. Né? Então, alguns governos vão ser mais inflexíveis, vão dar um tom diferente para cada momento da estratégia de contenção. Depende da ocasião, depende da circunstância, depende do contexto. É interessante a gente chamar a atenção, e eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente a partir da próxima aula, nós já vamos tratar dos fenômenos da Guerra Fria, que seria a Guerra da Coreia, né, de como essa estratégia de contenção ela vai ser pensada, vai ser formulada e vai ser aplicada. Tudo bem, pessoal? Então, conclusão. Pois bem, a política de contenção foi uma teoria, como já tinha dito para vocês, extraordinariamente prática e idealista, profunda de sua estimativa das motivações soviéticas e curiosamente abstrata nas recomendações. Então, ela foi formulada no auge do poder absoluto norte-americano. Ela foi a doutrina que guiou os Estados Unidos ao longo de mais de 4 décadas de construção, de lutas e, por fim, de triunfo. Novamente, eu reitero um aspecto que já tinha chamado a atenção de vocês. Perguntas, pessoal? Ficou claro? Hoje, na aula sobre a estratégia de contenção norte-americana, de como que foi sendo formulada, de como foi sendo pensada, de como ela foi sendo debatida. Né? 22 de fevereiro, o longo telegrama, de 8.000 palavras. Em abril de 46, o memorando Matthews. Depois nós temos em setembro de 46, né, o estudo secreto do Clark Clifford. Em 47, o chefe do Departamento de Estado, ali, o George Kennan, escreve então um artigo para a Foreign Affairs, né? Mr. X, ele não se identifica, que vai se tornar a Bíblia da estratégia de contenção, né? Que vai dar origem ao que nós conhecemos como também, aí já na gestão Truman, a doutrina Truman. Né? Então, estratégias econômicas, estratégicas diplomáticas, estratégias militares de alcance global, que a partir do ano de 1947. Né? Então, qual era o intuito da doutrina Truman? Conter a proliferação do comunismo e garantir o pleno funcionamento do capitalismo mundial diante das manobras da política externa soviética. Veja que, então, a estratégia de contenção americana, que vai guiar os Estados Unidos durante 4 décadas, nós vamos ter um exemplo claro, personificado a partir da gestão Truman, a doutrina Truman. A doutrina Truman vai ser a fórmula da estratégia de contenção na gestão Truman. Né, de então conter o comunismo e de expandir o capitalismo norte-americano para a Europa Ocidental e para outras regiões geoestratégicas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? Algum complemento em relação às ideias? Ficou claro que foi explicado na aula de hoje? Achei uma aula muito importante, né, para vocês entenderem. Vamos então, pessoal, assistir o vídeo. Vídeo bem interessante para a gente encerrar com chave de ouro, né, a aula de hoje. A partir da semana que vem, a aula número 5, a gente já vai começar a tratar dos fenômenos, né, da Guerra da Coreia. Vamos falar sobre a Guerra da Coreia, que é o principal elemento mais importante da próxima aula, mas eu sempre vou dando um pouco pinceladas em relação à forma como vai sendo praticada, né, como vai sendo praticada as estratégias e as táticas norte-americanas de cada governo. Então, lembrando, tivemos então Roosevelt, já faleceu em abril de 45, substituído pelo Truman, né, vai governar. Depois nós vamos ter o general Eisenhower, né, depois nós vamos ter o presidente Kennedy, né, depois nós vamos ter o vice-presidente que se torna presidente, o Lyndon Johnson, né, depois nós vamos ter o Nixon, depois que vai ser substituído pelo seu vice, o Gerald Ford.
Vamos ter o governo do Jimmy Carter e, por fim, o último momento do governo durante a Guerra Fria, que é o governo do Ronald Reagan. Esses seriam todos os governos norte-americanos ao longo da Guerra Fria, citei todos aqui, né? Vamos então assistir o vídeo, porque ele é muito legal, esse vídeo falando, então, complementando algumas ideias que foram ditas agora há pouco. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. And in this video, we will look at Kennan's long telegram and Churchill's Iron Curtain speech. So first of all, we will look at the long telegram, which was sent on the 22nd of February 1946. And George Kennan was an American diplomat, and he was a charge d'affaires in the US Embassy in Moscow. And on the 22nd of February 1946, he sent this 8,000-word telegram, which hence the name the Long Telegram, and this was sent to the Department of State. And this telegram was thought to have influenced the US policies towards the Soviet Union and introduced one of the main USA tactics, which was containment. Now, containment was one of the policies named in the Truman Doctrine, and it had arisen from the US fears that if one country became communist, it would apply pressure on neighbouring countries and they would also become communist. And now this was later known as the domino theory. But we will learn more about the Truman Doctrine in our next video. Now, Kennan had always favoured a hardline approach towards the USSR, and before Yalta he had supported the idea of splitting Europe into two spheres of influence which did not cross. And he also believed that Stalin wanted to demonize the West and replace the fear of Germany and Japan, who obviously the Grand Alliance were against in World War II, and he wanted to replace that with the demonization of Britain and the USA. However, Stalin also believed that Britain and the USA wanted to demonize himself and the USSR. So this meant that he thought that the collapse of relationships between the East and the West was inevitable, and he emphasized that it was essential for the US to be proactive within Europe, with the use of force being one of these options. He also thought that the Soviets would attempt to expand their own power into Iran and Turkey, and Truman, who was the president after Roosevelt and was the president at this time, thought that the USSR were also a threat to Western democratic values and the US security as well. So Kennan also added to his thoughts by writing the X article, which he wrote under the pseudonym of Mr. X. And in this he stated that the Soviets' foreign policy was aggressive and ideologically driven, and that their expansion should not be controlled by US containment. And we saw the Soviets' approach to Eastern Europe in our last video, where we saw that Stalin was clearly not just wanting a buffer zone, he wanted power. And as a result of the long telegram, the Truman administration would back away from this minimal involvement in foreign affairs, and instead they would favour economic imperialism, in which a state could use its economic power to ensure an economically weaker state becomes dependent on it. And this introduced the idea of things like the Marshall Plan, which we will learn about in a later video. Now, with regards to the Soviet Union, the US also started to favour a military approach rather than a diplomatic approach that they had before. So another important turning point in the Cold War, which influenced more views, was the Iron Curtain speech made on 5th of March 1946 by the former Prime Minister of England, Winston Churchill. And he delivered his Iron Curtain speech at Fulton, Missouri. And in his speech, he condemned the Soviet policies whilst promoting a special relationship between Britain and the US. Now, he obviously wanted this special relationship because US were very powerful and Britain were weak economically. Now, he advised the US that strength was the most effective way of dealing with the Soviet Union, considering their expansionist policies. Now, this speech convinced many that a tough stance was the only way of dealing with the Soviet Union.
However, many also disagreed with this special relationship which he had put forward, because Britain had a diminishing British Empire, and USA didn't really want to be too big a part of that, despite the fact that they wanted to stay good allies. Now, the speech also had many impacts on Stalin as well, and he believed that both Britain and America were carrying out these anti-Soviet attacks, which also thing about the fact that they were trying to demonize himself. And instead of Churchill claiming that Russia and Soviet Union just wanted this indefinite expansion of their powers and doctrines, Stalin and Molotov both claimed that their actions in Eastern Europe, which we saw last video, were simply just to reinforce USSR security. And Molotov also justified their policy by saying that the USA were an imperialistic power, so they essentially abandoned their agreement to the liberated Europe agreed at Yalta. So both of these events were one of the main turning points in the Cold War, which essentially started to create worse relationships and a definite divide between East and West in this metaphorical line, the Iron Curtain, which went all through Europe. So thank you very much for watching this video. I hope you liked it, and see you soon. Bye. Pessoal, o vídeo foi interessante para mais ou menos sintetizar as discussões que nós tivemos na aula de hoje. É interessante, fala então a respeito tanto do longo telegrama como do próprio discurso do Churchill em Fountain, Missouri, a respeito da cortina de ferro que se instala no mundo, né? Então, ele é praticamente dizendo claramente, estamos vivendo um período novo, uma nova guerra, que é essa guerra fria. Então, pessoal, estou colocando aqui, fazendo isso toda a aula, a partir dessa aula de hoje, nós vamos um resumo do que nós tratamos na aula de hoje, né? Então, começamos a aula chamando de estratégia de contenção norte-americana, né? Interessante que o grande personagem da aula de hoje foi o George Kennan, né? Que faz esse longo telegrama a partir de 22 de fevereiro de 46. Né? Achei interessante, chamei a atenção de vocês com a observação inicial do texto de hoje. Já passa a palavra, Júlia. A força do lobby do complexo militar norte-americano, e também a gente pode sintetizar na questão, né, da disputa das elites políticas e econômicas dentro dos Estados Unidos, né, pela direção do Estado norte-americano. Eu disse para vocês que esses grupos da elite política e econômica norte-americana podem se dividir em dois grupos, né, em duas dimensões, o grupo de isolacionistas e o grupo de internacionalistas. Exemplifiquei para vocês o que significa os isolacionistas e internacionalistas e que venceu a ala dos internacionalistas. Né? Falei então, o longo telegrama foi elaborado por George Kennan, de 8.000 palavras, 22 de fevereiro de 46, tivemos o Memorando Matthews de abril de 46, tivemos um estudo ultra secreto, vou colocar aqui no chat, pessoal, já passa a palavra para a Júlia já, estudo ultra secreto, né, de setembro de 46, e depois em 47, julho, o artigo na Foreign Affairs, o artigo do Kennan na Foreign Affairs. Júlia, pode falar. Tá bom. Professor, tu poderia, por favor, repetir para mim, para eu reanotar aqui no meu caderno os dias que vão ser a prova e a entrega do artigo, por favor. Ah, perfeito. Vamos dar uma olhada. Vou repassar de novo o Moodle, certo, Júlia? E aí a gente conversa a respeito disso. Perfeito? Pode ser? Tranquilo, então. Vamos lá. Vou mostrar aqui no Moodle. Pessoal, só antes de mostrar no Moodle, ficou claro, então, o resumo da aula? Nós tratamos no encontro de hoje? Sim? Então, aí falamos do artigo do George Kennan e o George 47 de julho do artigo do Kennan, que vai influenciar, vai se tornar a Bíblia da contenção. Ah, faltou o último elemento, né? As três críticas, né? As três críticas, a gente encerrou com as três críticas, né? A primeira crítica do Walter Lippmann, que é essa questão relativa a drenar os recursos. Segunda crítica do Churchill, momento, é mais ou menos a gente poderia traduzir, momento agora, a força norte-americana incontestável, vamos atuar agora, vamos usar a lógica da força agora, os soviéticos tiveram grandes perdas humanas, perdas materiais, a gente vai levar vantagem se agirmos agora, o momento é agora, né? Seria a segunda crítica em relação
no Churchill, na figura do Churchill. E a terceira crítica, que é do Henry Wallace, é mais ou menos retornar à postura da política externa do Roosevelt, né? Voltar a uma postura isolacionista, uma relação cordial, respeitosa em relação à União Soviética, né? Interessante que na aula de hoje também eu deixei mais ou menos claro a divergência entre a postura do governo Roosevelt, da gestão Roosevelt, para a gestão Truman, né? Isso é muito importante de chamar a atenção de vocês. Vamos então, pessoal, para a gente ficar bem claro, né, em relação às entregas e a questão das nossas... Já vai abrir, pessoal, só um minutinho. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Já, só um minutinho. Aí, abriu, pessoal. Vamos lá, então, definir isso aqui com vocês. Já tinha dito. Obrigado, Júlio, por ter feito a pergunta. Então, pessoal, nós vamos ter 11 encontros nessa disciplina. Tanto a entrega da prova quanto a entrega do artigo é para o dia 14 de fevereiro. Vocês têm até 14 de fevereiro para fazer a entrega tanto da prova quanto do artigo, mas o que ficou combinado, né, como disse para vocês, no dia 17 de janeiro, eu já entregaria todas as questões. Mais ou menos eu vou fazer que nem os alunos que já tiveram aula semestre comigo nos semestres anteriores, né? 10 questões, vocês escolhem 5. Né? Das 10 questões, vocês escolhem 5. Tá? Então, a entrega seria... quer dizer, a prova já estaria disponível no e-mail de vocês no dia 17 de janeiro, tá? Só que vocês poderiam já me entregar tanto o artigo quanto a prova. O artigo pode ser feito em dupla, a prova individual, no dia 14 de fevereiro. Ficou claro, pessoal? Júlia, ficou claro? Né? Então, 17 de janeiro, sim, a entrega de 10 questões, e só no final de fevereiro, na última aula de fevereiro, vocês entregariam tanto a prova quanto o artigo. Pessoal, o encaminhamento para o meu e-mail, né, o jrferraz@hotmail.com, né? O artigo pode ser feito em dupla e a prova de forma individual. Okay, pode, professora, eu não entendi, cortou um pouco. É em grupo ou em dupla? O artigo em dupla, a prova individual. Ah, tá, valeu. Maravilha. Perfeito, pessoal? Mais alguma dúvida? Pessoal, vou fechar aqui, então, a apresentação. Por favor, Bruna, pode perguntar. Professor, você pode ficar um pouquinho depois da aula para eu ir para a Ana falar um pouquinho com você sobre um possível tema? Tá, tudo bem, maravilha, vamos fazer isso sim. Agora, vou encerrar então a gravação, Bruna. Alguém teria alguma questão pontual da aula? Eu queria ficar um pouquinho também para falar exatamente de um tema que eu estava pensando. Perfeito. Questões, então, relativas à aula, não há. Acho que ficou bem claro, né, pessoal, de como foi a estratégia de convenção. Acho que foi bem clara as explicações da aula de hoje, do nosso encontro de hoje. Vou encerrar, então, a gravação. Agradecer para vocês por terem acompanhado a aula. Boa semana para todos vocês. Para quem, então, se interessar, ao final, então, depois da gravação, a gente conversa sobre possíveis temas, e possíveis sugestões em relação aos artigos. Ok? Obrigado. Tchau. Só encerrando aqui a gravação. Valeu, Vitor.